Sustentabilidade é estratégia e não custo. Bem-vindos ao podcast #ESG. Soluções sustentáveis do nome ao conteúdo. E aqui a gente fala de ESG sem enrolação. São acertos, mais alguns erros, são ideias práticas e conversas com pessoas reais que estão fazendo mudanças ou fazendo a diferença no seu jeito de fazer negócio. Porque ESG não é papo de moda. É um caminho para construir um futuro mais ético, inteligente, sustentável e, sim, possível. Vem com a gente! No episódio de hoje, vamos falar sobre um espaço que cultiva ideias, conecta pessoas e tem transformado muitas vidas. E, além de tudo, agora carrega um selo de sustentabilidade. Isso! E nós, das Soluções Sustentáveis, nós queremos te mostrar que propósito, impacto e reconhecimento, eles andam sempre juntos, o que é totalmente possível aplicar, então, práticas sustentáveis até mesmo em espaços que são criativos, colaborativos e urbanos. Eu sou a Camila. E eu sou a Kátia, e prepare-se agora para ouvir histórias inspiradoras, né, de quem escolheu então construir um ambiente onde trabalho, comunidade e responsabilidade ambiental caminham lado a lado. Então, se você quer entender como um coworking em Itajaí ganhou uma certificação sustentável e virou referência no assunto, vem com a gente. Você já parou para pensar que sustentabilidade não é só para grandes empresas ou indústrias? Pois é. O que muita gente leva, né, a crer que sim. E que um coworking, ele não é só um espaço de trabalho, mas ele pode ser uma ferramenta de transformação social, econômica e ambiental? Pois é, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um lugar que entendeu isso direitinho, que é o Gaia Coworking, o primeiro coworking de Itajaí a conquistar uma certificação de sustentabilidade. E calma, gente, sustentabilidade ela não é sobre perfeição. Na verdade, é sobre começar, revisar práticas e envolver pessoas. E isso o Gaia faz muito bem. Verdade. E tem mais uma coisa. Aqui no Gaia Coworking, a sustentabilidade ela não está só nos processos. Ela está também na cultura, no espaço. Ela é colaborativa, coletiva e realmente ela é inspiradora, é contagiante. Pois é, e é por isso e por outros motivos que o Gaia ganhou em 2024, né, conquistou uma certificação sustentável, a certificação Soluções Sustentáveis. E alcançou nesse ano uma estrela. Para quem não sabe, né, a certificação Soluções Sustentáveis, ela vem à tona para reconhecer as empresas que têm essas boas práticas sustentáveis. Também a gente consegue, com ele, né, tornar acessível uma certificação sustentável para empresas pequenas, médias e também grandes. E ele avalia 3 eixos, né? Os 3 eixos do ESG. O eixo social, ambiental e de governança. Dentro do eixo ambiental, a gente avalia critérios como, por exemplo, o uso sustentável de água, de energia, a produção, a destinação de resíduos sólidos. Dentro do eixo social, são avaliados critérios como qualidade, bem-estar e oportunidades para os funcionários e clientes, como que essa empresa se relaciona com a comunidade. Dentro do eixo de governança, tem critérios que a gente avalia, né, como, por exemplo, as práticas de políticas organizacionais. A gente tem ética, transparência, aquisição de materiais e investimentos sustentáveis. Exato. Pois é, gente. E aí, esse reconhecimento ele vem para trazer à tona as adoções dessas boas práticas e, especialmente, evidenciar os grandes potenciais das empresas, mas também apontar oportunidades de melhoria, porque a sustentabilidade é isso, né? É um processo de melhoria contínua. E a gente tem uma surpresa para nossa convidada hoje. Para começar bem o nosso podcast, a nossa conversa. Porque no ano de 2025, o Gaia, então, acaba de conquistar a 2ª estrela de sustentabilidade. É sério? É verdade. Por tudo que vocês vêm fazendo, que a gente está acompanhando. Ai, então, gente. Mayara, ai, parabéns. Que emoção, eu tô emocionada. O Gaia Matriz e o Gaia Internacional. Internacional, são dois. Nossa, gente. São 2.
muito Um pra cada obrigada. espaço. Nossa, eu tô emocionada. Começar o podcast Pra cada chorando. espaço. Ai, A que gente vem lindo! acompanhando tudo que vocês estão fazendo, Será que as eu posso evoluções. colocar aqui? Deve, por favor. Eu acho que uma das grandes conquistas de ter um selo é inspirar as pessoas. Então, deixar bem evidenciado. E de fato vocês têm Ai, que inspirado muita gente. lindo! Parabéns, Que Nayara. lindo! Muito obrigada! E hoje, então, uma das idealizadoras do Gaia Cowork, Nayara, está conosco para mostrar que sim, que dá para transformar, então, esse ambiente de trabalho num espaço que tem um impacto positivo, ambientalmente, socialmente, né? Sem perder a leveza, sem perder a criatividade e também a colaboração de todos que são envolvidos, né? Então, para a gente começar a conversa, Nayara, conta para a gente um pouquinho da tua história, como é que esse cowork surgiu na tua cabeça, como é que você chegou até aqui? Pois é. Há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado na UFSC. E dentro do mestrado, eles tinham já um eixo voltado para a sustentabilidade. Então, era um mestrado em economia, e dentro da economia, nós tínhamos economia criativa e economia colaborativa. Diante disso, nós recebemos, certa vez, a visita de algumas pessoas, uma comissão da Alemanha, que veio conhecer a faculdade e também trazer alguns projetos. Dentro desses projetos, eles iniciaram essa ideia de coworking, que é um trabalho colaborativo, que é todo mundo trabalhar junto, dividindo os mesmos recursos, tanto recursos financeiros, do ponto de vista de economia mesmo, né, economia monetária, quanto de recursos materiais, eficiência energética, todo o lado sustentável do ponto de vista ambiental e também de impacto social. Quando eu conheci essa iniciativa, eu pensei, é isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero um dia trabalhar num lugar que seja assim. Que E legal. eu quis construir isso, né? E a Bruna sempre ao meu lado. Aí eu convenci a Bruna da gente criar o nosso coworking e que fosse nesse modelo, no modelo que a gente conseguisse aliar o lado social, o lado econômico e o lado ambiental, porque a gente acredita muito na sustentabilidade, não uma sustentabilidade voltada simplesmente por economizar água, economizar recurso, plantar uma plantinha, mas que as pessoas ao redor, elas soubessem do porquê isso está acontecendo, se engajassem e mais, ganhassem com isso, que houvesse legal. dinheiro, né? Uhum. Então, a gente sempre norteou esse lado de trazer o financeiro junto com o social e com o ambiental junto. Então, desde o do princípio, o Gaia já começou assim. Uhum. E achei muito legal surgir de um curso de economia, né? Porque quando a gente fala sustentabilidade, sempre está relacionado com a parte ambiental, mas surgir esse tema dentro de um curso de economia mostra de fato, né, que tem esses impactos também econômicos. Sabe, Muito bom. Kátia, o maior agressor hoje do meio ambiente se chama pobreza. É E pouco verdade. se fala disso, Uhum, né? uhum. Pouco se fala da pessoa que está, às vezes, fazendo um contrabando biológico ou de animais, ou agredindo mesmo, explorando o meio ambiente de uma forma muito triste, né? Uhum. Mas a gente não pensa que ela está fazendo isso por pobreza. Uhum, Então, uhum. enquanto a gente não Sim. sanar o lado financeiro, enquanto sustentabilidade não for aliada à economia, ela nunca vai existir. E a parte social, né? E Por a isso que parte elas social. são indissociáveis. né? Indissociáveis. Muito bem. Bom, no mundo SG, quem é visto é lembrado, e no Gaia Coworking a sustentabilidade ela não é só um discurso, é uma prática. Nai, eu queria perguntar para você, quando que vocês perceberam que o Gaia, ele podia ser além de um espaço de trabalho, você já explicou um pouquinho, né, que vem isso no DNA, mas quando que vocês perceberam que, de fato, o Gaia poderia se tornar uma ferramenta real de transformação social, econômica e ambiental? Pois é. Dentre os nossos valores, antes de criar o Gaia, a gente primeiro criou a missão, a visão e os valores. E entre os nossos valores, ele tem impacto social e sustentabilidade econômica.
Então, já trazia isso no nossos próprios valores escritos, né, tangibilizados. Com o passar do tempo, eu comecei a ter uma preocupação, e isso não é tão bonito de se dizer, mas é real, eu acho que as empresas têm que falar com verdade. Eu comecei a ter um medo de estar praticando um greenwash. Eu comecei a pensar, gente, o nosso nome é Gaia, nós temos isso no nosso DNA, a gente foi criada com esse aspecto, mas eu tô sentindo que a gente não tá fazendo a coisa certa. Porque tem uma diferença entre teoria e prática, né? Exatamente. E daí eu comecei a perceber que muitos dos nossos recursos não estavam sendo economizados da maneira correta, desperdício, desperdício de água, de energia, a parte de reciclagem. Então, um dia que eu vi um cliente nosso jogando no lixo orgânico a latinha, e eu pensei assim, isso tem que vir de mim. Ele não pode estar inserido simplesmente numa cadeira. Ele tem que entender um conceito. Então, se eu não fizer parte dessa mudança, não tem porquê. Eu vou riscar, então, quais são os valores da minha empresa. E aí, sabe aquela sensação de, eu acho que eu não estou fazendo a coisa muito certa? E aí veio essa preocupação. Quando a preocupação surge, a solução vem junto, né? Quando o aluno está pronto, o professor vem. E aí eu senti essa necessidade e depois vocês trouxeram para nós a forma de tangibilizar uma coisa que já estava na cabeça. Estava muito no mundo das ideias. E, de repente, vocês trouxeram isso como um aspecto. Esse é um objetivo, essa é uma atitude, essa é uma prática. Então, vocês trouxeram isso numa matéria, numa folha escrita, em algo que a gente pudesse realmente aplicar. Aí veio o alívio de, sim, muitas coisas nós já estamos conseguindo, mas agora nós temos objetivos, a gente tem um norte, a gente tem para onde olhar. E é muito legal quando você começa a sistematizar tudo isso, você realmente transforma aquilo que está no mundo das ideias, tangível no papel, mas também em metas, né? Que possam ser alcançadas. Inserindo nos processos da empresa. Sim. Isso, e acompanhadas, né? E muita gente ainda acha que ISG é algo assim custoso, muito caro, não é o momento, né? E essa sua preocupação que você falou, será que eu estou praticando greenwashing? Não tem como, porque só de ter essa preocupação já demonstra, na verdade, que você não quer distanciar o que é o que é prático, o que está se fazendo com relação ao que está só no papel, né? Exatamente. E aí eu queria saber que eu sei que vocês têm essa preocupação do que vocês fazem no dia a dia, mas eu sei que também desde a implementação, da construção do espaço físico, vocês conseguiram trazer também questões de sustentabilidade, né? Então, será que você poderia contar para a gente qual foi o primeiro passo prático que vocês executaram para a implementação desta construção do Gaia Cowork, mas de uma forma sustentável? Foram muitos passos, muitos passos. Eu acredito que algo que me marcou na nossa construção foi quando nós pensamos que a gente gostaria que o cliente fosse visto e que eles também vissem quem chegasse ao Gaia. A gente não gosta desse conceito fechado, paredes, né? Então, a gente queria colocar um vidro e a gente queria colocar algum aspecto que tornasse que o trabalho deles fosse visível para quem chegasse ao Gaia. E aí, eu pensei, acho que queria colocar umas cordas. Eu acredito que corda seja uma coisa legal, eu acho que traz um aspecto de grandiosidade. Que ao mesmo tempo aparece, mas também traz um certo Isso. conforto, não fica uma coisa tão exposta, né? Exato. Você tem uma privacidade, mas ao mesmo tempo você vê. Eu gosto dessa brincadeira. Meio privativo, meio visível. E daí a gente foi procurar cordas. E aí eu descobri que tinha uma cooperativa de cordas na cidade, de pessoas que trabalhavam com recolhimento de plásticos. Elas traziam esses plásticos, faziam todo um processamento e transmitiam isso em cordas. Então a gente comprou isso dessa cooperativa. Então eu acho que foi o primeiro aspecto que me trouxe Que legal. esse começo. Quando a gente terminou de fazer o Gaia, nós trouxemos algumas pessoas da cooperativa para conhecer o espaço e eles ficaram emocionados. Porque eles nunca tinham pensado na utilização de cordas para um enfeite, para algo bonito. Na decoração. Para a decoração. Eles sempre pensavam numa visão muito utilitarista. Corda para amarrar.
corda para container, corda para mercadoria. E não corda para algo visível, bonito, arquitetônico. Então, aí eles vendo isso, eles ficaram muito felizes. Então, para mim, acendeu essa... foi marcante a parte de sustentabilidade. Legal. E já aproveitando o gancho, Nai, qual é a prática, assim, que vocês mais se orgulham de ter, assim, adotado aqui no Gaia? Prática sustentável. Meninas, não é um puxa-saquismo, mas eu me orgulho muito de quando vocês chegaram ao Gaia. Por que eu me orgulho desse evento? Porque foi um marco de tornar coisas, processos, coisas que eram aleatórias em processos visíveis, reais e diários. Então, isso foi o que gerou um verdadeiro impacto no longo prazo. Então, para mim, o que me torna mais orgulhosa de toda a parte que a gente já fez foi, com toda certeza, ter tido vocês como consultoras. Que legal. Exato. Gente, Obrigada. é você tornar uma coisa escrita. Parece uma coisa que é tão difícil, um manual é uma coisa muito técnica. Não é. Uhum, É uma meta. uhum. Então, quando a gente metrificou isso e fez o acompanhamento, eu me tornei realmente com um sentimento de estar fazendo a coisa certa no longo prazo e não uma atitude individual e aleatória. E aí foge do greenwashing que você falou, né? Foge. Para quem não sabe, greenwashing, ele é tratado, né, como uma maquiagem verde. Você coloca lá, faz algumas ações isoladas e acha que tá abalando em termos de sustentabilidade, né? Mas não, então, a partir do momento que a gente traz essas métricas, a gente sai da sustentabilidade individual e passa para ela de um modo corporativo, né? O que a gente fala do ESG. E já que a gente está falando nessa pegada da sustentabilidade, e como vocês foram certificados, eu sei que você tem muito orgulho, né, sobre essas, que na verdade, é um reconhecimento das práticas que até você estava na dúvida, será que eu sou, será que eu não sou, etc. Né? Eu queria saber como é que os seus clientes, ao entrar no espaço, qual é a percepção deles em saber que está num ambiente certificado, né, pela sustentabilidade. Sim. Eu tenho dois eventos com clientes que esse selo me rendeu do ponto de vista financeiro, né? Uhum. Porque, como a gente está conversando com muitos empresários, eu acho interessante a gente falar de dinheiro também. Que dinheiro não pode ser tratado como um tabu. E esse selo, ele não é um selo só para o bem da humanidade ou o bem do planeta. É também um bem para minha carteira. Uhum. É um Tem- bem para as minhas Faz finanças. parte tem do que nosso ser. bem, né? Sustentabilidade é isso. A gente precisa desmistificar isso. Precisa deixar de ser um tabu de falar sobre dinheiro. Tem que falar do Eu acho dinheiro. que é um lucro com propósito. Um não lucro é, com não é propósito. empresa que visa só o lucro, é lucro com propósito. Exatamente. Então, é por isso que quando a gente diz que os 3 eixos são indissociáveis, é porque tem que vir o viés econômico também. Um sentimento de estar ganhando dinheiro com a coisa certa. Sim. Uhum. Então, quando o cliente entra, ele tem uma percepção de sustentabilidade já na entrada, quando ele vê o selo, mas também quando ele vê as lixeiras sendo separadas, quando ele vê placas, né? Aqui, economize nisso, quando ele vê o banheiro. Então, Quando ele vê o cafezinho, né, Quando ele Nai? vê o Porque café. não é utilizado nada descartável, Sim. né? Os materiais são todos reutilizáveis. no Se é máximo algo- papel. Se é algo... meu Deus. Se é algo que a gente vai descartar, vai ser de papel. Né? Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu cheguei no Gaia, que eu sou chata com essas coisas pra caramba. Eu já chego e já olho. Reciclável ou não é? O que tem aqui, né? Exato. E o Gaia já vinha com essa pegada. Vocês já tinham implementado isso. Então, nesse aspecto, o cliente já sente. Então, esse é uma primeira visão, um impacto visual, quando um cliente vem da rua e ele enxerga isso. Uhum. Legal. Tá, mas eu tenho esse cliente que vem da cidade, que ele vai ficar aqui efetivamente trabalhando o dia a dia na empresa. Mas eu também tenho um outro cliente que ele tem, os funcionários deles vão trabalhar aqui. São empresas multinacionais, que eu não posso citar meio que o nome, porque tem uma confidencialidade, mas nós temos 3 empresas multinacionais aqui no Gaia. Essas empresas, quem assinou o contrato conosco não foi o funcionário que vem trabalhar conosco, é uma Uhum. gerência maior. Uhum. Essa gerência maior, ela já está inserida num nível de consciência
empresarial e financeiro também, né, gente? Uhum. Então, eles já estão inseridos nisso. Então, eles analisam não só o aspecto de sala, cadeira e mesa. Ele analisa propósito sustentável, quais são as iniciativas sociais. Eu quero que a imagem da minha multinacional esteja casada ou vinculada com esse espaço ou com o outro. Então, nós ganhamos uma multinacional, né, uma conta de uma grande multinacional, por nós pensarmos nisso. Que Porque legal. eles falaram, vocês são o único coworking que me apresentaram essa documentação, que me apresentaram esses projetos. Então, a nossa imagem pode ser vinculada a de vocês. E Ou essa seja, execução, dinheiro, né? né? E essa execução. Exatamente. Então, Legal. dinheiro. Uhum. Dinheiro. Legal. Então, às vezes, a gente pensa, pequenas empresas não devam fazer o selo? Não, gente. Pequenas empresas que querem agir internacionalmente ou atingir grandes clientes, grandes contas, Uhum. ter esse selo faz Uhum. muita diferença e abre muitas portas. Uhum. E é uma coisa que não é difícil, não é um processo dificílimo, não é um processo caro, não é oneroso. E o custo dele, aliás, o ganho dele é tão maior do que o custo que, assim, Vale a pena. recomendo. Vale muito, vale muito. Que legal. Né, acho que eu vou te contratar para ser a nossa garota propaganda. Legal. Eu acredito no trabalho e eu conheço o trabalho de vocês. É muito bom você poder falar daquilo que você acredita. Uhum. Que eu posso passar horas falando disso, porque eu realmente acredito em tudo que vocês têm feito, que vocês têm tido entrega. E vocês colocaram dinheiro no meu bolso, né? Então eu tenho que falar. E é bom. Ai, ai. Bom, e se vocês pudessem plantar uma sementinha, assim, para quem tá ouvindo, outros empresários, qual seria a ideia sustentável que você gostaria que brotasse em mais empreendimentos? Ai, são tantas as ideias, são tantas. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem a parte ambiental, social e de governança, como você falou no começo, né? Eu gosto da parte ambiental, mas eu confesso que não é uma coisa que eu faço de maneira tão intuitiva. É uma coisa mais pensada. Uhum. Intuitivamente, eu gosto mais da parte social. Então, se eu pudesse colocar uma sementinha, era: pense na comunidade que está ao redor da tua empresa. Quem está ao seu redor? Primeiro, quem são os seus funcionários, da onde eles vêm, quem é o núcleo familiar, comunitário e como a minha empresa pode impactar essa comunidade. Eu Legal. pensaria nisso, Uhum. impacto comunitário. Sim. E, na Perfeito. verdade, a gente tem que começar pelas pessoas, né? Pessoas. Para que a partir das pessoas tenham outras mudanças. Sim. Muito legal. Quero fazer um adendo aqui, que eu acho foi bem interessante, quando a gente começou a trabalhar com o Gaia, e inclusive a gente tem, né, nesse espaço como nossa casa também, mas quando a gente começou a fazer essa parceria com o Gaia, eu lembro que vocês vieram pra gente assim, porque a gente faz várias ações, práticas sustentáveis ambientais, mas a gente quer melhorar, e elas não falaram em momento algum das práticas sociais que Uhum. elas já realizavam, né? E aí, quando a gente começou a fazer o diagnóstico, quando a gente começou a fazer essa estruturação, a gente viu, assim, a potência que o Gaia é, especialmente dentro do pilar social. Uhum. Embora tenha as práticas de governança muito bem feitas e ambientais também, a parte social com certeza é que mais se destaca. E foi muito engraçado porque elas não tinham se dado conta disso até esse Não. momento, então. Camila, eu acredito que tenha muita gente nos escutando aqui, que realmente essa pessoa já tenha todos os aspectos prontos para ter um selo. E talvez elas não tenham pensado nisso. Assim como nós tínhamos muitos aspectos prontos para ganhar isso, tem muita gente que pode estar escutando que já está no caminho com Uhum. 90% Com certeza. pronto, que só falta aquele, Uhum. sabe? Então, esse tipo de semente acho que a gente tem que plantar. Muita Uhum. gente já faz, Uhum. É. mas poucas pessoas têm o selo. Uhum. E muitas pessoas, aquilo que já faz, eu acredito que pela parte social que você já faz, Uhum. talvez nem soubesse que aquilo pudesse ser algum indicador na parte da sustentabilidade, né? Porque está tão no dia a Exatamente. dia, está tão no nosso cotidiano, já é um hábito tão comum que isso não pode ser
que acaba não ligando, né, na verdade. Acaba achando por que é isso que... é tão natural que acha que não faz parte de algo maior, né? Mas a gente vai estruturando isso, então. Por que que às vezes a gente não olha pra dentro, né? É. Por que que às vezes a gente não olha e fala assim, poxa, isso aqui meu é bom mesmo, Uhum. né? Às vezes a gente até brinca, nossa, a gente se cobra tanto que a gente parece até um agiota. E às vezes a gente tá se Bem, cobrando tanto e a gente não tá sim, e não olhando olha... coisas que são Sim, incríveis, que É. vocês já que já fazem, estão no sim. caminho, que já estão no rumo. E muitas Uhum. empresas são assim também, Sim. né? Mas acho que um pouco de a gente criar o selo Soluções Sustentáveis, né? A gente trabalha com várias Foi outras bem certificações nesse... sustentáveis, e justamente por isso que a gente criou essa. Porque a gente queria trazer, dar luz a esses grandes potenciais que as empresas têm. Muita gente já faz tanta coisa maravilhosa e não se dá conta, Uhum, né? exato. E aí a gente precisa evidenciar e dar espaço para que as empresas mostrem isso. E é um processo de melhoria contínua. A partir do momento que você começa, que você já tem essas práticas, agregar outras e tá sempre no processo de melhoria acaba se tornando algo muito tranquilo, né? Meninas, eu Tá sinto que evoluindo. muitas vezes a gente tem um estigma social de o que eu faço com a minha mão direita, minha mão esquerda não fica sabendo. Hum. Exemplo, se eu estou fazendo uma caridade, eu não conto para as pessoas a caridade que está sendo feita. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bonito. Certas coisas não precisam ter alarde. Mas algumas coisas que a gente fazia, que nós achávamos que era uma questão de caridade, entre aspas, sabe? A gente percebeu que quando isso é uma continuidade, não é mais uma caridade, é um projeto. Uhum, E mais que um projeto, é um processo. exato, E isso tem sim que ser divulgado. exato. Então, quando a gente quebrou esse estigma de tipo, poxa, se a gente tá fazendo uma coisa legal, que tá impactando, vamos mostrar, Uhum, vamos trazer. E eu uhum, acho que o trabalho de vocês é muito isso, é vocês trazerem, vamos mostrar? Vamos falar o que você já tá fazendo? Vamos uhum. colocar isso na... Vamos botar as caras? E é bem o que você falou, né? É mostrar, dar as caras, não para olha só o que eu estou fazendo, mas é para inspirar outras empresas a fazerem o mesmo também, né? Inspiração. Não simplesmente para aparecer, né? E sabe Exatamente. que aí tem um conceito contrário do greenwashing, que é o greenhushing, né? Exato. Olha, essa Que eu tem não conheço. Hum. Green que Rush. o Greenhush é exatamente isso que você falou. Tem muitas empresas que já fazem as práticas sustentáveis, mas nunca mencionam, eles omitem, né? E omitem por quê? Porque tem medo de que outras cheguem e falem, mas você não está fazendo nada, ou que não quer ficar nos holofotes e não ser perseguido, ou porque nem sabe que aquilo que está fazendo é realmente sustentável, ou tem uma insegurança de sustentar essa teoria, né, do que é a sustentabilidade. Então, muitas empresas têm também adotado essas práticas. O que também não é legal, né? Gente, verdade. Tá vendo? Uhum. Conversas inspiradoras. Muito bem, então agora chegou aquele momento mais dinâmico e direto. Para quem já vem acompanhando os nossos episódios, já deve saber que chegou aquele momento mais dinâmico, né? O nosso quadro Ping Pong. Ansiosa. Então, vamos lá. Bom, no ping-pong a gente faz perguntas rápidas e as respostas precisam ser diretas, assim na lata, nada de enrolação. É isso aí. Então, play no Ping Pong. E vamos então para a primeira pergunta, Nayara. Bem rapidinho. Um livro, um documentário ou uma pessoa que mudou o seu olhar sobre a sustentabilidade. Um documentário, Muito Além do Peso. Ah, Esse mudou muito o meu Legal. aspecto. Uhum, legal. muito bem. Uma prática sustentável que o Gaia não abre mão e uma prática sustentável que vocês ainda acham desafiadora. Tenho horror de copo plástico. Medo. Isso. Então, eu não abro mão. Aqui, mesmo que nós estamos alugando um espaço para eventos, a gente faz questão de falar para a pessoa. Nós já temos copos de vidro. Caso vocês vão servir um coffee, por favor, use os nossos copos. Então, eu não abro mão disso. Legal. Eu tenho pavor de ver plástico. Uhum. E uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de implementação. A parte de finalização da coleta do lixo. Do lixo não, dos resíduos, né? Fiz a divisória aqui de plásticos, metais, pilhas, enfim. E agora eu vou colocar isso na rua qual dia?
A como eu destinação. vou recolher. Então, eu estou cuidando da porta para cá, mas a preocupação da porta para lá é difícil ainda. Uhum. É ainda um desafio para Desafio. nós. Legal. E se você, como pessoa, fosse algum elemento da natureza, o que você seria e por que você seria este Com elemento? certeza seria fogo. Fogo, Com uau! certeza seria fogo, com toda Por quê? certeza. A minha família sempre fala isso. Ai, eu não consigo ser calma como as águas. Eu acho lindo. Na minha casa agora eu coloquei um monte de água para poder me inspirar a ser mais, sabe, mais leve. Eu não tenho essa leveza. Gostaria de ter leveza, mas eu não tenho. Uhum. Eu tenho mais essa ardência. Que legal. E é bom que tenham, né, todos os elementos. Os equilíbrios. Nai, para finalizar, qual é o maior mito sobre coworkings que vocês gostariam de derrubar de uma vez por todas? Nossa, são tantos. Mas o maior mito é: coworking é para quem está começando. Muitas Entendi. pessoas pensam, olha, quando eu começo, Sim. uma pessoa jovem está começando a primeira empresa dela, vamos para o coworking. Claro que são Não é. bem-vindas. Uhum, Ou eu tenho uma startup, porque é muito moderna. uhum. Então, são bem-vindas, logicamente. Mas hoje, 90% dos nossos clientes são pessoas que são 40 a mais, em termos de idade, e empresas multinacionais, que estão migrando para coworkings por uma questão de visão global, Legal. inclusive de Que sustentabilidade. legal. Então, eu desmistificaria isso. Coworking não é para gente jovem ou para começando. gente que está começando ou simplesmente para ser mais econômico. Também, né? Mas é para quem realmente já tem jornada, quem Sim. tem estrada. É uma nova forma, né, de Uma fazer nova visão para uma nova pessoas que já visão. têm visão. Muito bem. E esse foi o nosso ping-pong, porque ISG também se faz com perguntas certas e respostas sinceras. A gente acredita que pequenas mudanças bem direcionadas, né, trazem uma diferença enorme de transformação. E se você quiser aí uma ajudinha, a gente está aqui para te ajudar. E para você começar também, você pode acessar o nosso e-book, Os Primeiros Passos ESG, para trazer aqui, ter uma noção disso, tudo que a Uhum. gente falou aqui também no Gaia, né? Esses primeiros passos, eles são bem importantes. Muita gente não sabe como começar e a gente aí fez um resumo para tentar te ajudar nesse caminho. Isso aí. Nayara, muito obrigada. Eu que E se você agradeço. e se você curtiu, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até o nosso próximo episódio. Tchau.